obrigada por ter aceito o nosso convite também. Agora, então, a gente vai dar continuidade com a palestra do professor Moacir, que vai falar para a gente um pouco sobre Deep Learning. Obrigada, Moacir, por ter aceitado o nosso convite. E vamos ver se o negócio se sincroniza. Dá um cortezinho ali. Se tiver alguém de pé, tem algumas cadeiras vagas aqui. Quer testar o passador? Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. E muito legal ver várias caras conhecidas e algumas novas também. Então, eu sou o Moacir, eu sou professor do ICMC, da USP aqui de São Carlos, e eu trabalho com uma área de pesquisa original em processamento de imagens, com reconhecimento de padrões, e mais ou menos aí uns 5 anos eu tenho estudado aprendizado de máquina e também aprendizado profundo, deep learning em inglês, para resolver problemas principalmente relacionados à visão computacional. Como eu resolvi enveredar para essa área de machine learning, eu acabei também lidando com outras coisas correlatas, não só visão, mas também trabalhos envolvendo sinais, envolvendo um pouco de texto também. E então é uma área que acabou ampliando os meus horizontes dentro das aplicações possíveis. E eu trouxe bastante coisa para falar. Vamos ver o que a gente consegue. Oi? Só vim um pouquinho aqui para você. Desculpa. Vai entrar aqui, valeu. Vamos ver o que a gente consegue cobrir aqui nesse curto tempo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, eu vou tentar passar algumas coisas um pouco mais rápidas, assim, umas coisas mais básicas. E se tiver dúvidas, pode levantar a mão. Eu não entendi, foi muito rápido, tá? Fica à vontade. Tá? Então, nosso objetivo é falar sobre Deep Learning, e para isso eu vou usar um exemplo, que é um exemplo fácil, todo mundo tem mais ou menos intuitivo o que é isso, que é um problema de classificação. Então eu vou usar o problema de classificação como base para tecer as minhas ideias e tentar mostrar um pouco do que é Deep Learning na minha visão. Então essa palestra ela vai ter bem a minha visão mesmo do que eu acho que Deep Learning, que eu tenho experimentado também, né, na prática, e um pouco de estudo teórico, o que eu acho que Deep Learning realmente funciona e onde não funciona e por quê. Então eu vou falar sobre o problema de classificação, que provavelmente todo mundo aqui já sabe, mas rever rapidamente. O problema de aprendizado de representações, e aí já dando um spoiler, eu acho que é aqui que está a grande questão, para quando a gente vai trabalhar com aprendizado. Sobre redes neurais, porque não tem como não falar. E aí eu vou diferenciar modelos rasos de modelos profundos. Por que Deep Learning existe, por que é Deep Learning e como isso se diferencia de outros métodos. E finalmente o subtítulo da palestra, que são as diversas camadas com quais você consegue compor o método de Deep Learning. E no final uma avaliação crítica sobre o uso desses métodos. Então, eu sempre uso esse exemplo porque ele é fácil a gente entender e dali surgem várias questões importantes. Como eu venho da área de processamento de imagens, eu vou dar um exemplo de imagens, mas poderia ser qualquer outro tipo de dado, por exemplo, texto, produto, qualquer outra aplicação que vocês consigam pensar. Vamos dizer que a tarefa é fazer o computador aprender como distinguir entre dois tipos de imagens. Imagens que foram tiradas de um deserto e imagens que foram tiradas de praias. E o objetivo é, dadas algumas imagens, alguns exemplos, desenvolver um modelo que seja capaz de classificar imagens ainda não vistas, imagens novas, em uma dessas duas categorias. Então isso aí é um resumo que é um problema de classificação. Bom, então eu tenho aqui uma imagem de deserto e uma imagem de praia. E aí, a princípio, se a gente olhar para essas duas imagens diferentes, eu digo para vocês que essa aqui é uma imagem de deserto, essa é uma imagem de praia, e eu gostaria de saber de vocês o
que vocês, como humanos, conseguiriam descrever em termos dessas duas imagens. Ou seja, que tipo de atributo ou característica que a gente consegue perceber e que permite diferenciar essas duas categorias. Vamos lá. Água. Então, água é um componente de alta semântica, né? Porque depende de várias coisas. Então, a presença ou não de água, isso é importante. Mais alguma coisa? Sim. De alguma forma, a cor tem a ver com a água, né? Então, se eu tenho a cor, uma predominância aqui de cor azul abaixo do horizonte, provavelmente tem água ali. Então, tem algo nesse sentido. Então, cor é um elemento importante, é um elemento fácil de quantificar. O que mais? Tem uns guarda-sóis ali na praia, né? Contexto, outros objetos no contexto. Então, eu tenho não só um objeto alvo, por exemplo, a água, que é bem claro, mas também eu posso ter outros objetos que contextualizam. Muito bem, o que mais? Vegetação, tá. Aí assim, objetos, vegetação, água, isso são todos coisas que a gente enxerga. Mas se você fosse descrever isso, como é que você descreveria? Que tipo de informação é essa? Como é que eu descrevo uma vegetação, por exemplo? Como eu descrevo a água? Como é que eu descrevo o guarda-sol? Vamos tentar ir num nível um pouco mais baixo que isso. Tem mais transições de textura na praia do que na... Então, já falou de cor, né? Cor é um elemento um pouco mais fácil, mais tangível. Por quê? Porque a água tem cor, a vegetação tem cor, o guarda-sol tem cor. Então eu consigo diferenciar os três. Umidade. Sim, isso seria possível se eu tivesse um sensor lá. Como eu não tenho, eu tenho só a visão, e aí eu preciso de alguma forma inferir a umidade a partir da cor, ou da sua sugestão também, textura. Textura é um outro atributo possível, porque provavelmente regiões de vegetação vão ter uma textura diferente de regiões que não têm vegetação. Então, vocês aqui, a gente, num rápido exercício, a gente começou a listar algumas coisas que seria possível a gente tentar enxergar, tentar encontrar na imagem de maneira a entender a diferença entre as duas. Muito bem. Então, esse tipo de procedimento a gente conhece como extração de características ou engenharia de características. Você pega um dado de entrada, geralmente esses dados são dados brutos, em grande quantidade, podem ser ou não estruturados. O Everton falou de texto, aqui a gente está falando de imagem especificamente, mas poderia ser qualquer um dos dois. Então a gente vai chamar isso de características ou features. É um conjunto de valores extraídos, nesse caso de imagens, que permitem que a gente consiga medir similaridade ou dissimilaridade entre essas imagens. E aí eu já adiantei, já pedi algumas sugestões. Então, cor foi uma delas, eu vou usar a cor aqui só para ter um exemplo que eu possa mostrar na tela. Como a gente só tem um plano, né, só tem aqui a tela 2D, eu só posso usar duas características e ainda ficar razoável de enxergar, então vou usar só duas características. Tá? Eu vou usar aqui as duas cores mais frequentes e eu vou dizer que isso é um descritor dessa imagem. Vou pegar aqui algumas imagens de deserto e de praia. Então, quando eu utilizo pares de cores, que eu vou codificar aqui como sendo números inteiros, pares de cores, e eu projeto cada imagem como sendo um par dessas de cores que eu defini, então eu crio um espaço que a gente chama de espaço de características, ou feature space. O espaço de características é o espaço em que eu vou aprender. Basicamente é isso. Por que eu não aprendo direto a partir da imagem? Direto a partir da imagem? Porque é muito difícil. Porque para nós humanos é fácil olhar para as imagens e entender o que está ali na imagem. Porém, para o computador isso é bem complicado. Várias questões entram aí com relação à imagem, mas também pode ser aplicado em outros contextos. Por exemplo, se eu tenho duas imagens com dimensões diferentes, como é que eu comparo? Não tem como. Não dá para comparar ponto a ponto. Se eu tenho duas imagens, uma está mais saturada do que a outra, eu posso ter problemas. Então, eu projeto a imagem em um subespaço. Esse subespaço é o espaço de características. E eu vou dizer aqui, para simplificação, que pontinhos vermelhos, círculos vermelhos são imagens de deserto, triângulos azuis são imagens de praia.
E eu vou dizer, bom, é isso aqui. Tá? Como é que então eu aprendo esse conceito? Tendo esse plano, está aprendido o conceito? Ainda não. Eu preciso criar algum tipo de regra que me diz aonde nesse plano eu vou encontrar sempre imagens de deserto e onde eu vou encontrar sempre imagens de praia. E isso pode se vir por meio de algum modelo. E existem muitos modelos disponíveis na literatura para você utilizar. O Everton já comentou um pouco sobre o KNN, que é um modelo bastante comum. O que é o KNN basicamente? É um classificador baseado em memória, né? Ele memoriza esses exemplos e quando tem um novo exemplo, eu projeto ele aqui e vejo quais são os vizinhos mais próximos. E aí eu consigo entender por meio da vizinhança. No entanto, existe um método mais simples de fazer isso e que pode resolver. Eu já mostrei, então eu vou pular aqui, que é utilizar uma reta, certo? Um plano, um hiperplano, ou algo que separe, divida esse espaço no meio. Nesse caso, dividir o espaço no meio é suficiente porque eu tenho duas categorias, deserto e praia. Beleza. Agora uma pergunta aí para vocês. A gente projetou aqui um espaço de características com cores, porque eu achei que cor ia ser legal, porque a água tem cor diferente, né? Vegetação. E nós aprendemos, aqui eu aprendi já mostrei que está aprendido um modelo, que na verdade é uma reta, que me diz que para cada reta, para o lado de baixo, é tudo deserto. Para cima da reta, é tudo praia. Eu pergunto para vocês, esse modelo é bom? Bom, mais ou menos, suficiente? O que vocês acham? Parece ok? Errou um pouco, né? Parece ok. Não está tão ruim, né? Está errando um pouquinho aqui, né? Mas tudo bem. Então, esses elementos aqui que ele errou, a gente chama isso de erro de treinamento. Por quê? Porque as imagens que eu projetei aqui são imagens que eu sei o rótulo. Alguém me disse, é deserto, é praia, deserto, é praia, 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 deserto, beleza. Então eu já sabia que elas eram de praia ou de deserto. Se eu já sabia, a minha obrigação é acertar, né? Então, se eu já sabia, eu tenho que acertar esses caras. Mas mesmo assim eu vou errar alguns. Por quê? Porque o modelo é limitado. O modelo não é suficientemente complexo para lidar com as variações que cada imagem tem. Então ele vai errar um pouquinho. Erro de treinamento, porque são os exemplos que eu usei para o treinamento. E aí, o que a gente faz? A gente se satisfaz com isso? Então eu tenho 3 exemplos que eu errei. Parece bom, né? Parece bom. Mas a gente só vai ver se é bom mesmo testando. E aí tem uma pergunta aqui, como é que a gente separa, né? Como é que a gente cria conjuntos de treinamento e de teste? Isso é extremamente importante, tanto no aspecto científico, isso é fundamental. Né? Se você está fazendo um negócio que você não consegue planejar separação entre treinamento e teste, você está errando feio. E eu imagino que na prática isso seja igualmente importante, porque você não quer correr o risco de que durante lá os seus testes está tudo funcionando bonitinho e na hora que você põe em produção dá tudo errado. Certo? Então a gente tem que observar esse tipo de cenário. Então eu vou rotular algumas imagens, vou pedir para alguém me dizer mais imagens de deserto e de praia, só que eu vou separar elas, eu não vou aprender com elas, vou usá-las para testar. E aí finalmente eu coloquei aqui e a gente descobriu que algumas imagens que eu projetei aqui, que estão circuladas em preto, são as imagens de teste. E dos 16 objetos de teste, 5 foram mal classificados, ou seja, tem uma acurácia de 68%. Eu vou perguntar para o cara aqui da palestra anterior, o cara que está no mercado de trabalho aí, 68% é bom, Não, certo? Então esse modelo não é bom, não é muito bom. Tá, se essa situação não foi boa, se a acurácia não foi boa, o que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Utilizar dados mais representativos para treinar. Os dados em si, será? Quer dizer, mais imagens. Imagens que realmente consigam dar features que mais se aproximam do que é um e outro e mais distinguem entre eles. Dados limpos, né? Basicamente, dados limpos e bem representativos, super importante. Mas não é tudo, o que mais? Oi?
Características melhores ou mais características, como alguém gritou ali. O que mais que eu posso atuar? No modelo em si. Exato, a reta. Trabalhar no espaço. Então a gente tem aqui 3 pontos fundamentais, rapidinho a gente já chegou nos 3 principais, que é quantos dados eu tenho, se eles são representativos, se eles são bons, se o espaço é bom e se o modelo que eu utilizei é bom, ou seja, essa reta aqui, será que ela é boa mesmo? Ou será que eu posso ajustar ela? Será que eu poderia usar, por exemplo, uma curva? Né? Algo que passe bem aqui, bonitinho aqui e tal, dá para pegar aqui, ó. Será que é bom isso? Vamos ficar com isso na cabeça e verificar qual dos 3 itens que eu tenho que mexer primeiro. Se eu tiver que mexer em um desses 3, modelo, dados, né, quantidade, representatividade de dados e espaço, qual desses 3 será que eu mexo primeiro? Bom, tem um problema aí, né? Quantidade de dados às vezes é inviável pelo custo que você tem de coletar dados, rotular esses dados, encontrar e limpar esses dados. Você consegue fazer isso até um certo ponto. Tem um limite que você consegue fazer isso. O modelo em si, eu fiz aqui o meu modelo bonitinho aqui, tal, e todo mundo riu, né? Mas muita gente faz isso. E a terceira coisa, que é mexer no espaço, é o que nós vamos tentar fazer aqui. Então, eu disse lá no começo que o Representation Learning, né, a aprendizado de representações, é talvez onde está a grande questão de Deep Learning para mim. E por quê? Porque aprendizado de representações é justamente encontrar qual é a representação dos seus dados de entrada que melhor fornece um espaço para você trabalhar com melhor facilidade. O que se fazia antes de 2012 na área de visão computacional? Quer dizer, continuam se fazendo, né? Até mais ou menos 2014, 2015 ainda se utilizou bastante esse pipeline aqui. Mas 2012 foi um ponto crucial, um ponto de inflexão. A gente tinha um conjunto de dados, de imagens, fazia aquisição, pré-processava as imagens. Em alguns métodos podia fazer isso ou não, mas como o espaço RGB era muito complexo, muitos canais, a gente fazia uma fusão dos 3 canais para um único canal, usando alguns canais. E com base nessas 2 imagens, realizava extração de características, textura, cor, etc. Dessa extração de características, criava um espaço de características e às vezes a gente processava esse espaço de características usando técnicas de projeção, técnicas de redução de dimensionalidade, assim por diante, bag of words e tal. E aí, em cima disso, lá na ponta, reconhecimento, classificação, regressão, cluster, o que você quiser. Dá para ver pelo tamanho do pipeline que o que importa mais aqui, né, é toda essa sequência mais do que em si o algoritmo que eu vou usar lá na ponta. Beleza, o que mudou aí? Mudou a disponibilidade de dados, primeira coisa. De repente, em visão computacional, apareceram um conjunto de dados com milhões de imagens rotuladas, que era muito difícil de encontrar até então. O ImageNet Challenge, que é um desafio relacionado a tarefas de reconhecimento, ele surgiu em 2009 e aí depois ele foi aumentando a quantidade de dados e até 2011 ter 1.400.000 imagens por 1.000 classes. E aí, com 1.4 milhão de imagens, a gente tem dados, bastante dados, para aprender coisas interessantes. E em 2012 também foi publicada a primeira rede neural que foi melhor do que um pipeline construído por um especialista, né? Todas as etapas construídas manualmente. Esse pipeline, essa rede neural foi conhecida como AlexNet, por causa do nome do primeiro autor, que era Alexander. E ela tinha 9 camadas. 9 camadas, eu vou dizer o porquê dessas camadas depois. Perceberam que esse negócio de camada era um negócio que dava certo. E aí a galera começou a investir nisso, criando 2 outras redes em 2013 para 2014, a VGGNet, que é uma rede feita por pesquisadores da Universidade de Oxford, e a GoogleNet, que hoje é chamada de Inception, que, bom, pelo nome já dá para saber de onde, quem fez esse negócio, né? E depois a Residual Network.
que também é uma rede que foi feita dentro de empresa. Então, aqui eu coloquei o número de camadas e mostrando que teve uma evolução tanto na quantidade de camadas, de 9 para 22, a BG com 16 ou 19, tem dois modelos, e a ResNet, a Residual Network, com 34 ou mais, em modelos com 1.200 camadas, tem modelos com 50 camadas. E essa quantidade de camadas, o que é isso? É o que eu vou tentar mostrar hoje. E chamar atenção também para o fato de que essas duas arquiteturas aqui, que são arquiteturas sequenciais, foram desenvolvidas dentro de laboratórios de pesquisa, dentro da academia, enquanto as duas outras dentro de empresas e com, incrivelmente não, né? É algo que faz sentido, eles tinham muito mais poder computacional do que o pessoal da academia. Então, eles tinham um poder muito grande para processar as coisas e com uma quantidade enorme de nós, GPUs. Então, o Google conseguiu fazer uma arquitetura como essa, muito mais complexa, por ter mais disponibilidade de processamento. E a Microsoft, depois do Facebook, também entraram nessa. E investem pesadamente nessa linha. Só que as redes neurais, como a gente viu, elas não foram inventadas hoje. A área de aprendizado, né, ela vem desde, realmente, da década de 50 para cá, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, tem muita coisa que vem de antes. Só para dar um contexto um pouquinho mais recente, tem coisas até anteriores, mas as redes como essas aqui, elas não são muito diferentes da rede do Fukushima, que chamava Neo Cognitron, que foi publicada em 1989. E não muito diferente ainda da rede do Ian LeCun, a LeNet, que foi publicada em 1998. Então já existiam redes desse tipo, o que não tinha dados nem poder computacional. Então a gente vai substituir toda a etapa após a aquisição, pré-processamento, extração de características, modificação, transformação desse espaço de características e a classificação por uma tarefa única que eu vou chamar de Feature Learning. E aí a gente vai tentar galgar essa montanha. E aí eu preciso até do relógio aqui para a gente fugir do horário. Você me avisa, por favor. Tá tranquilo. Beleza. Tá. Eu tenho agora então, eu mostrei as coisas de maneira intuitiva e agora eu vou tentar formalizar um pouquinho mais. Bom, o objetivo de redes neurais é aprender conceitos, assim como outros algoritmos de aprendizado de máquina. Só como é que a gente faz isso? Bom, a gente não faz isso da nossa cabeça, a gente precisa modelar isso matematicamente. E a forma mais simples de matematicamente modelar isso é usando funções. O que eu quero é encontrar uma função na forma f de x igual a y, e aí o significado de x, y e f depende da tarefa. Vamos puxar aqui o que eu já estava falando, classificação de imagens. Quero classificar imagens em diferentes animais, vou mudar aqui de praia, deserto para animais. E eu tenho, o que eu tenho? Os dados disponíveis são pares, imagens e rótulos de, por exemplo, peguei 3 animais aqui, corujas, gatos e tartarugas. Então eu tenho uma série de imagens desses 3 animais rotuladas. Alguém foi lá e falou, isso é um gato, uma tartaruga, isso é uma coruja, isso é um gato, etc. Qual que é a entrada do sistema? São imagens no formato RGB que eu vou organizar como se fosse a variável x. Então essa é a entrada do sistema. Qual é a saída? O rótulo daquela imagem, por exemplo, o gato, que é atribuído à imagem de entrada. E a tarefa ela é executada pela função f. Então f é um classificador. Beleza, pessoal? Então nesse caso, se eu tenho um problema de classificação de imagens de diferentes animais, em categorias de animais, f é um classificador, x é uma imagem RGB, y é a classe. Poderia ter outro problema, completamente diferente, e modelar ele da mesma forma. O problema, por exemplo, de detecção de anomalias, de transações de cartão de crédito. Que dados que eu tenho disponíveis? Transações legítimas de um dado cliente. Então, você foi lá, passou o cartão no PQ aqui, você foi lá, passou o cartão na cantina tal, você foi lá e comprou um negócio na internet, você foi lá e comprou uma passagem, e aí você pagou o ônibus que você vai para São Paulo, etc.
Então, eu tenho uma série de transações que eu sei que elas são legítimas, daquele cliente específico. Qual é a entrada? Dados, eu coloquei aqui um exemplo, né, de dados de valores reais, números reais, incluindo a localização da transação, qual foi a moeda, o valor, a data e a hora, e organizo isso na forma de X, que é um vetor. Então, dá para perceber que tem aí, né, uma engenharia para pegar os dados de entrada e transformar em características, de certa forma. As imagens aqui, eu coloco a imagem direta, mas tem um pouquinho de engenharia nisso também. O próprio fato de eu escolher RGB ou não, né, tudo isso, eu não escapo de um pouquinho de engenharia nesse começo. Então, eu tenho que organizar isso na forma de X. A saída é a probabilidade Y de observar uma transação fraudulenta, uma anômala. Quem que é um f de x, então? O f não é um classificador, o f é um detector de anomalias. X é um conjunto de dados de transação e y é a probabilidade daquela transação ser uma anomalia. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é o que? Machine Learning. Encontrar um modelo f que resolva problemas dentro dessa linha é aprendizado de máquina. É uma área mais ampla do que Deep Learning, e eu vou então encontrar algoritmos que inferem f a partir de um espaço de funções admissíveis dado o conjunto de treinamento. Espaço de funções admissíveis, tal. Bom, não vai dar tempo de eu falar em profundidade o que é isso, por que isso é importante, é muito importante, mas tem um livro muito bom que eu vou recomendar para vocês no final. Métodos que a gente conhece como métodos shallow, ou métodos rasos, inferem uma única função f para resolver o problema. Então, eu tenho x, de x vou para y. Por exemplo, uma função linear. Uma função linear, o f de x, eu posso modelar como uma função linear? Sim. Eu pego a entrada x, multiplico por um w e somo um b. O que é isso? É exatamente aquele modelo que a gente usou para classificar imagens entre deserto e praia. É exatamente isso. É isso aqui, certo? Só isso. Funciona e dá certo. Tem um monte de casos, é maravilhoso. Alguns algoritmos que usam essa função aqui, ou combinações dela. Perceptron, Support Vector Machines, classificador logístico, entre outros. Então, tem muito algoritmo que, na verdade, encontra essa função por meios diferentes, com embasamentos matemáticos e formas de otimização diferentes. O que é Deep Learning, então, que é diferente disso? É o aprendizado de uma sequência de representações por meio de funções compostas, uma na outra. Então, dada uma entrada x1, eu vou criar uma série de representações intermediárias antes de dar o resultado final. Então, ao invés de pegar x e dar y direto, eu tenho x1. Do x1, eu vou obter x2 a partir de uma função f1. Esse x2 que eu produzi vai ser dado como entrada por uma função f2, que produz x3. Esse x3 é dado como entrada por uma função f3, que produz x4, e aí você emenda quantas camadas você quiser disso, alinhando essas funções dessa forma. Então, f de 1 recebe a entrada x1, e eu coloquei uma informação nova aqui, que é esse w1, que são os parâmetros da função f1. Então, eu estou sendo um pouco mais explícito aqui do que está acontecendo. Então, f1 recebe x1, trabalha com parâmetros w1 e produz o resultado que vai para f2, que vai para f3, que vai para fn. Então, cada um desses WIs são hiperparâmetros associados a cada função. Eis Deep Learning. É isso aí, essa é a diferença. O bias não é computado? Vamos dizer que o bias está aqui no W, por simplificação. Então, é um conjunto de parâmetros. Todos eles. Um exemplo de rede profunda é a LeNet, que foi utilizada para classificar dígitos manuscritos, de 0 até 9. Ela foi pensada, projetada para isso. Ela recebe 4, 5, 6 camadas e dá a saída no final. Essa rede, por exemplo, ela tem camadas que a gente conhece como densas ou completamente conectadas, camadas convolucionais, camadas que a gente conhece como pooling e tem uma outra terminologia importante que são os mapas de características ou mapas de ativação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa terminologia, o que significa cada uma dessas coisas e por que elas são importantes. Vamos pegar
aqui então uma arquitetura profunda, entre aspas, porque só tem 3 camadas, mas eu falei que dito se tiver mais que uma, então beleza. Isso não tem consenso, tá? Não tem consenso porque na literatura você vai achar, mas se você fizer uma rede neural com 3 camadas, não é profundo, porque tem a ResNet lá com 50, com 3, né? Nem se compara. Mas assim, tem aí uma zona cinza quando você trabalha com modelos com pouquinhas camadas. Tá? Mas a princípio seria aprendizado profundo da mesma forma. O que são camadas densas ou completamente conectadas? São camadas que, quando eu tenho dado de entrada, ela vai processar os dados de entrada de maneira que cada um dos elementos dos dados de entrada é conectado a cada um dos processadores daquela camada densa. Por isso que é chamada de camada densa. Então, esse processador, essa unidade aqui, ela recebe por entrada todos os pixels da imagem, digamos assim. Então, imagine que isso aqui são pixels da imagem. Como é que isso aqui é uma imagem? Eu peguei a imagem e simplesmente vetorizei a imagem. Então, em vez de utilizar no formato 2D, matricial, eu pego cada uma das linhas da imagem e ponho uma na frente da outra, vira um vetor. É isso. Essa operação em inglês é chamada de flatten, ou achatamento. Então, eu achato a imagem e viro um vetor. Cada pixel da imagem, então, é processado todos os pixels da imagem são processados por cada um dessas unidades aqui. Essa unidade aqui é chamada de neurônio. Então, se você já viu lá o algoritmo do Perceptron, o Perceptron é uma rede neural que tem um neurônio só. A Multilayer Perceptron, eu posso colocar um monte de camadas e um monte de neurônios. Então, isso aqui é uma Multilayer Perceptron, para quem já viu isso em algum lugar. O que é isso então? Cada uma desses pontinhos aqui é uma equação no formato WX mais B. O que é isso? Cadê a outra função? Então, uma função dessa, uma função f de x dessa, é uma camada da rede neural, em que x é o vetor com todos os pixels da imagem e w é o vetor com todos os pesos associados a ele. Então aqui eu tenho a função f de x1, e aí x1 é um vetor que recebe a imagem, e essa camada processa w1,j, j é o número do neurônio, vezes x, é um produto interno, mais o termo bias aqui, b1. Então, essa camada, ela nada mais faz do que realiza uma transformação linear da entrada. Então, eu pego um vetor e eu realizo uma transformação linear dessa entrada. É um produto interno, um dot product. A esse produto interno eu somo alguma coisa para deixar a coisa realmente linear, né? Porque para fazer uma transformação linear eu multiplico e depois somo. E em cima disso eu aplico uma função S. Essa função S é chamada de função de ativação. Não tem muito tempo de falar que existem várias funções de ativação diferentes e tal, mas é para vocês terem uma ideia geral. Então isso aqui é uma camada da rede. Se eu pegar esse resultado e colocar para outra camada, densa também, eu tenho uma outra camada que é exatamente igual, porém com diferentes parâmetros W e diferentes parâmetros B, que são os parâmetros bias. A última camada é o classificador. Então, a última camada tem que conter o número de neurônios relativo à quantidade de classes do problema. Nesse caso, eu estou trabalhando com 10 classes. O que são essas 10 classes? Como a rede neural que eu pretendo utilizar aqui é uma rede neural para classificar dígitos manuscritos, então eu tenho 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o primeiro neurônio aqui, ele está responsável por identificar, ele está especializado em identificar a primeira classe, que é o dígito 0. O segundo, a classe 2, que é o dígito 1. A dígito 2, dígito 3, dígito 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa última camada, a gente tem uma função de ativação específica chamada de softmax. Então, quando vocês virem por aí e falar, o que você usou? Eu usei um classificador de softmax. O
que é esse softmax? Ele pega tudo e divide pela soma. Simples assim. A diferença por que disso? Porque eu vou transformar esse vetor num vetor de probabilidades. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Num exemplo. Beleza. Então, como é que funciona isso? Eu tenho entrado, por exemplo, um dígito 7. Esse dígito eu vou pegar e vetorizar ele, deixar ele um vetorzão enorme. E essa vai ser a camada de entrada. Essa camada de entrada é ligada com uma camada densa. Nessa camada densa, ela vai ter, quanto mais verde for aqui o neurônio que está sendo ativado, maior é o valor que ele deu como saída, porque é um escalar só que ele dá como saída. Então, cada um desses neurônios, essa função aqui, ela gera um valor como saída. Então, ela pega toda a imagem e produz um valor. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse neurônio produzindo um valor bem alto, esse um pouquinho mais baixo, esse um pouquinho mais baixo, esse alto e esse alto também. Porque esse padrão 7 aqui, ele vai ter como, vai ser processado, e para vários neurônios eu não vou ligar para nada que está aqui. Então ele dá o valor 0, 0, 0, 0, 0, e alguns deles vão dar um valor alto. O que significa esse padrão de ativação? Esse padrão de ativação indica neurônios que são mais especializados nesse tipo de imagem. Isso aqui, então, é um conjunto de características que foram, de alguma forma, aprendidas a partir da imagem de entrada. Essas características também são submetidas à próxima camada, que vai ter outras ativações. E essas ativações podem ser em qualquer neurônio. Agora, nessa última camada, o que eu espero é que ele acerte a classe. Ou seja, que o neurônio que é especialista naquilo acerte a classe. E aí, ele acertou aqui, sendo a classe 7. Lembrando, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o que eu gostaria é que essa rede neural funcionasse desse jeito. Eu não me importo muito com os intermediários aqui. Os intermediários são características, representações intermediárias da imagem. Desde que no final, o neurônio responsável pela classe 7 dê o maior valor possível. Como eu estou trabalhando com probabilidades, o que eu gostaria que eu tivesse na saída? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. O que é isso então? No limite, o que eu gostaria sempre é ter um one-hot vector. One-hot vector significa que um só dos neurônios responde 1, o resto tudo 0. Na prática isso não acontece para dados reais. Mas para os rótulos sim. Então eu tenho os rótulos e os rótulos são one-hot. Vamos então tentar ampliar um pouquinho esse conceito. A entrada é uma imagem e para cada das camadas da rede neural eu consigo escrever isso como uma multiplicação matricial da imagem por uma matriz de pesos mais um termo nos bias. Isso vai dar scores para possíveis classes de x, ou uma representação para possíveis classes de x. Como que funciona isso se a gente reduzir isso extremamente ao exemplo mínimo, que é uma imagem 2x2? Sim, é o mais fácil de entender. Então vamos supor que essa imagem é de 2x2. Então, pixel aqui 1, 73, 227, 82. Eu vou organizar isso na forma de um vetor, 1, 73, 227, 82. Essa é a entrada. Essa entrada é multiplicada, então é um vetor de entrada, é multiplicada por uma matriz de pesos W e somada com um vetor de bias. E eu tenho como saída o resultado. Agora pergunto para vocês, o que são esses? Isso aqui eu sei o que é, né? Pixel com valor 1, pixel com valor 73 e tal. E esse aqui, esses caras aqui, o que são isso? E isso aqui, o que é isso? Esses valores vieram da onde? Bom, de lugar nenhum mesmo, não tenho de onde obter eles inicialmente, certo? Inicialmente eu tenho que atribuir isso de uma maneira arbitrária, porque eu não sei ainda, não aprendi nada ainda. Então, antes do aprendizado, o que geralmente se faz é sorteio, random, certo? O bom e velho random. Então você vai lá e sorteia todos esses números aqui, e sorteia todos esses números aqui. O que você sabe? A única coisa que eu sei é isso. E o que eu sei também? Eu sei a saída, né? Porque eu sei que essa imagem aqui é de coruja. Então, o score mais alto deveria ser para coruja. Então, eu tenho a informação de x e de y, não tenho b e w. Como é que então é feita a tarefa de aprendizagem? Por meio de um algoritmo de otimização. Não vou conseguir entrar em detalhes, mas mais uma vez tem um livro muito bom depois.
depois para recomendar. Então a entrada é um vetor x com n valores, o número de neurônios de uma camada densa é k neurônios. Quantos parâmetros que eu tenho para aprender nesse processo de otimização? K neurônios vezes n valores mais k, que é o bias. Por exemplo, se eu tiver uma imagem de entrada de 32 por 32 pixels, que é uma imagem bem pequenininha, 32 por 32, o M dela é 1024, certo? Então eu tenho 1024 pixels na imagem. Se eu tiver 10 neurônios, o número de parâmetros é esse cara aqui vezes esse mais o número de classes, o número de elementos de neurônios. Então se eu tivesse só uma camada da imagem para as classes, eu tenho 10.250 parâmetros para serem utilizados. É muito ou pouco? É bastante, certo? Já é bastante. Bastante parâmetro, porque cada um desses 10.250 eu tenho que otimizar individualmente no algoritmo de otimização. Eu vou avaliar se a entrada respondeu conforme o esperado, e aí, se não, eu vou ter que ir atualizando isso até conseguir, e essa atualização é feita para cada um desses 10.250 parâmetros. Muito bem. E aí, por que então que Deep Learning precisa de um poder computacional enorme? Porque é muito parâmetro para processar. E aí, sem utilização de unidades gráficas de processamento, fica inviável mesmo fazer isso. Na CPU é complicado. Dá para fazer? Dá. Um negócio desse dá para fazer na CPU. Mas uma coisa maior não dá. E vocês vão ver que esses 10.000 parâmetros aqui é fichinho. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar o tamanho das redes, quantos milhões de parâmetros elas têm. Tá. O que acontece com as camadas densas? Qual o problema das camadas densas? O que vocês imaginam que, para a imagem especificamente, a camada densa pode representar um problema, assim, ou uma limitação? Então, nesse caso aí, o fato de você ter 227 de 1, você teria uma 227 vezes algum momento zero, vai ser muito maior. Sim. Que o próprio pixel. Então, Você tem uma distorção, né? Esse mas isso pode ser qualquer camada que multiplique, vai acontecer isso. Porém, tem uma outra coisa aí, para o caso da imagem. Uma coisa que a camada densa vai prejudicar é porque é muito cálculo que vai ter que ser feito, então vai exigir ainda mais poder computacional de um modelo que já é exigente. Primeiro, o número de parâmetros que é muito grande, porque cada um dos pixels da imagem está conectado a todos os neurônios. Então, isso é uma quantidade muito grande de parâmetros. A outra coisa que é importante, que eu não vou ficar aqui muito tempo tentando fazer vocês enxergarem, é que eu vetorizei a imagem, ou seja, eu destruí toda a relação espacial que tinha na imagem. Eu peguei a primeira linha e patei na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Então, ela só vai ter informação de localidade com relação à linha, com relação à coluna eu perdi. Se eu fizer na direção das colunas, eu perco com relação às linhas. Então, a relação espacial entre os pixels, ou seja, quando eu tenho um pixel aqui, que está no cruzamento dessas duas partes do set, eu só tenho a informação, ou eu guardo a informação dessa perna aqui, na vertical, ou dessa na horizontal. As duas eu não consigo guardar com a camada densa. Aí isso pode ser um problema. Como é que a gente implementa isso na prática? Vou mostrar aqui um exemplinho, vou tentando variar aqui entre código e apresentação. Vamos lá. Então eu também trouxe coisas prontas para a gente não demorar muito tempo. Depois eu disponibilizo esse código aqui para vocês, tá? No final do slide tem as referências lá. Então eu vou usar um monte de biblioteca do Python aqui, que facilita muito a nossa vida. TensorFlow, NumPy, Keras, etc. Então eu vou rodar esses caras aqui, eu tenho umas explicações. E aí eu vou utilizar uma base de dados, que é a base de dados que a gente chama de Fashion. Essa base de dados, estou baixando agora, hein? Ela é uma base de dados de produtos, de acessórios de moda. Então eu tenho 10 classes diferentes, acho que dá para ver, né? As classes ali das imagens. Essas classes são 10 classes, assim como nos dígitos. Essas são as classes, 9, 0, 0, 3, 0, 2, 7, 2, 5, 5, 9 e tal. E essas são as imagens. Então eu tenho bota, camiseta, saia e assim por diante.
Eu não sei aqui exatamente o que é. Eu A gente pesquiso. precisa até para humanos para ver o que é isso. Sandália, enfim, tem uma série de elementos. O que eu preciso considerar quando eu vou implementar essas coisas? Uma das coisas mais chatas de implementar isso é tratar esses dados para a rede neural receber. Isso dá muito problema, dá muita dor de cabeça no início, porque essa implementação, o TensorFlow e o Keras, eles utilizam grafos para fazer a otimização dos parâmetros. E por isso, como ele roda on the fly na GPU, ou mesmo na CPU, em cima de um grafo, ele é muito difícil de depurar, de debugar o código. É chato mesmo. Então ele vai te dar um erro, você não sabe muito bem de onde vem. Eles estão melhorando isso, mas ainda é meio chatinho. Então aqui eu tenho então 60 mil imagens, tá? De 28 por 28 pixels. Esse é o tamanho da minha base de dados. 60 mil. E aí como é que eu vou tratar essas imagens? Eu tenho que saber qual que é o tamanho dessas imagens, como organizá-las de uma maneira coerente para que a rede neural receba. Então, a variável xtrain é o conjunto das imagens de treinamento. A variável xtest recebe todas as imagens de teste. E eu estou aqui só remodelando elas para o tamanho, número da base de dados, número de linhas, número de colunas, número de canais. Aqui é um canal só porque é nível de cinza, mas poderia ser RGB e teria mais de um canal. O que mais? Eu vou fazer aqui a sugestão lá dos nossos participantes. Né? Talvez o intervalo de pixels entre 0 e 255 não seja legal, então eu vou dividir todo mundo por 255, porque aí eu tenho informações entre 0 e 1, isso normaliza os dados, ajuda bastante. E beleza. Depois eu vou converter as categorias, porque se eu colocar aqui, por exemplo, vou fazer um print aqui das categorias, eu já fiz aqui, né, anteriormente. Se eu printar as categorias, por exemplo, as categorias originalmente ela é um número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas o que eu gostaria de produzir para a rede neural, para poder treinar a rede neural, é um one-hot vector. Então, ao invés de categorias de 0 a 9, eu vou usar um vetor que ele é 0, onde a classe não é a classe correta, e é 1, onde é a classe que eu gostaria de predizer. Então, essas são as 3 primeiras classes, por exemplo. Classe 9, classe 0, classe 0. E isso aqui, pessoal, é a rede neural. Então, se você aprender assim, Keras é um negócio maravilhoso, muito fácil de implementar. Porque com poucas linhas, como vocês viram, eu consigo implementar aqui uma rede neural. Como é que é a entrada dessa rede neural? Ela é uma rede neural com uma escala de cinza. Uma imagem de escala de cinza. Como é que vai ser essa entrada? A entrada é o input shape que eu calculei aqui em cima. E aí, a camada de entrada é simplesmente input, certo? Desde que eu tenha importado lá em cima as camadas do Keras. Só que a gente viu que eu não consigo passar a imagem direto para a camada densa. Eu preciso gerar um vetorzão. Como é que eu faço isso? Utilizando uma camada reshape. Então, eu faço um reshape, 28 vezes 28 é 784. E essa camada reshape recebe como entrada a imagem de entrada. Eu vou ter uma primeira, vou tirar essa aqui, que eu vou explicar depois. Eu vou ter uma primeira camada densa, dense 1, que ela vai ser então uma camada densa com 20 neurônios, uma função de ativação que eu vou chamar aqui de ReLU, uma função de ativação comum para imagens, e ela recebe como entrada o vetor flatten, que foi esse aqui que eu calculei aqui em cima, que é um achatamento da imagem. A última camada é a camada softmax, que é o classificador. Como ela é o classificador, ela tem que ter o número de classes correspondente ao número de classes existentes na base de dados, são 10. Então a ativação dela é softmax. E ela recebe como entrada dense 1. Então eu consigo fazer esse esquema, né? E fica bem claro como que o deep learning lá, o x1 é a entrada da F1, que vira x2, que é a entrada da F2, é isso aqui que eu estou fazendo. Eu junto tudo isso num modelo cuja entrada é a imagem de entrada e a saída é o softmax. E eu vou chamar isso de MLP, porque isso é uma multilayer perception, nada mais isso. O Keras ainda é tão legal que, se a gente chamar o método summary, ele dá um resumo da arquitetura que você desenvolveu. Então, essa arquitetura, ela tem como entrada uma imagem de 28 por 28 pixels, com um canal de cor. A primeira coisa que eu vou fazer é uma camada de remodelagem
ter uma camada densa com 20 neurônios e uma camada densa com 10 neurônios. E aqui é o número de parâmetros da rede. Total de parâmetros dessa rede, 15.910. E, finalmente, eu já falei, eu consigo só fazer isso se eu otimizar. Eu preciso de uma função de otimização. O otimizador que eu vou usar é o RMS próprio, também não vou entrar em detalhes sobre isso. E vou compilar o modelo utilizando uma função de custo, uma função objetiva. Essa função objetiva é uma função que tenta minimizar a entropia cruzada das categorias. Ou seja, o que eu quero encontrar é a mínima entropia cruzada, que pode ser escrita também como uma divergência de Kullback-Leibler, ou então uma comparação entre dois vetores de probabilidade. O otimizador é o RMS próprio que eu fiz aqui, e a métrica que eu vou pedir para ele calcular é a acurácia. Além da função categórica, cross-entropia cruzada categórica, eu vou usar também a acurácia. Então, compilei aqui o modelo. E, por fim, vou fazer o fit desse modelo. Vou ajustar o modelo aos dados de treinamento. Para ajustar esse modelo, eu tenho dois parâmetros importantes. O tamanho do lote, ou batch size. O tamanho do lote ele é correspondente à quantidade de imagens que ele vai pegar por vez para treinar a rede. Eu não vou conseguir pegar 60.000 imagens. Desliguei aqui. Eu não vou conseguir pegar 60.000 imagens e colocar todas na memória, porque não cabe na memória. Não cabe tudo isso na memória do computador. Tem um limite de memória. Então eu vou pegar de 32 em 32, nesse caso. Quantas vezes que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar de 32 em 32 até passar pelas 60.000. Isso é uma época. Depois que eu passei pelas 60.000, eu vou repetir isso de novo. Quantas vezes? 10 vezes. 10 épocas. E aí então ele vai deixar rodando. Isso aqui está rodando lá no servidor da Google, então tranquilo. E a gente volta para cá. A gente vai ver depois o resultado disso. Então ele está otimizando, não são 10.000 parâmetros, a gente viu, são 12.000 parâmetros. Ele vai te dando aqui, se você colocar o modo verbose, ele vai te falando o que está acontecendo em cada época, até passando pelas 60.000 imagens que existem. Está bem rápido, então vamos esperar um pouquinho aqui. Então no final aqui ele vai dar o resultado para as 10 épocas e eu vou avaliar utilizando o teste agora. E aí nesse caso eu não quero verbose 0 aqui, porque eu não quero que ele fique falando nada. Então, no final, o custo, da função de custo, que é a entropia cruzada, foi 1,47. O que significa? Não sei, depois vocês busquem conhecimento. Agora, a acurácia é fácil de entender, certo? O que significa a acurácia aqui, 55? 55% das imagens do teste foram corretamente classificadas. Isso é bom? Não muito bom, certo? São 10 categorias, então a princípio o aleatório seria 10%. Se eu chutasse, 10%. Então ele aprendeu alguma coisa aqui, mas não tão bem quanto a docente gostaria. Dá para imprimir também o plot das épocas, como é que ele evoluiu. Então é baseado na história aqui. Então é isso aí, ó. Dá para ver que a função de custo, ou seja, a função que eu estou otimizando, que é a entropia cruzada, ela está diminuindo, ela está reduzindo. E tem um pouquinho de espaço ainda para melhoria. E depois... chega só aqui. Depois eu volto. E dá para ver também que o conjunto de treinamento e o conjunto de teste estão andando juntos, isso é bom. Isso significa que os dados que eu estou olhando correspondem aos dados que eu não estou olhando na hora de fazer o treinamento. É muita informação para pouco tempo, mas essa é a ideia. Muito bem. Como é que eu melhoro no caso de imagens? Usando camadas convolucionais. Daqui a pouco a gente vai implementar elas. Por que camadas convolucionais são legais para imagens? E para dados organizados na forma de matrizes ou voxels, ou seja, matricial, tensores em geral. Matriz ou então matrizes 3D, assim por diante. Porque a operação de convolução é uma operação que parece muito com a que a gente já viu. Eu vou pegar um conjunto de pesos, multiplicar, fazer o produto interno com um conjunto de pixels e somar o valor. Só que eu não vou fazer isso para todos os pixels. Eu vou aprender um conjunto de pesos que não está ligado a todos os pixels da imagem. Ele está ligado só a uma região local.
Então, o que é essa sequência? Essa sequência, deixa eu ver se tem uma explicação aqui. A explicação é melhor. Eu vou aprender um conjunto, nesse caso aqui, de 9 pesos, ou seja, 3 por 3 pesos, que eu vou chamar de filtro. E esses pesos eles vão valer para todos os pixels. Então, para esse pixel aqui que está perto do olho do gato, são esses 9 pesos. Então, ele vai multiplicar cada valor desses pelo pixel que está ali atrás e somar todo mundo. Esses pesos que eu aprendi, eles valem para a imagem toda. Então, é como se eu deslizasse esse filtro por toda a imagem. Esse é o operador de convolução. O que é, então, um neurônio, uma camada convolucional? O neurônio da camada convolucional é um filtro 3x3. Nesse caso, 3x3. Poderia ser 5x5, 1x3, 1x1, 3x1. É o que define. Nesse caso é 3x3. Cada um desses filtros é um neurônio e cada um desses filtros vai gerar um diferente feature map. Dei aqui um exemplo de rede com 2 camadas convolucionais. Então, eu tenho uma imagem RGB. Então, essa imagem RGB tem, por exemplo, 64 por 3, que é o RGB. Quando eu projeto os filtros convolucionais, nesse caso eu utilizei filtros 5x5. O filtro tem que ser 5x5 pelo número de canais de entrada. Então, nesse caso, 5x5 por 3. Ele vai aprender 75 pesos em cada um desses filtros, cada neurônio da camada convolucional. Cada filtro desse gera uma única imagem como saída. Essa imagem chama de feature map. Qual que é a ideia disso? A ideia é que cada um desses filtros seja responsável por realçar características da imagem que sejam relevantes para o processo de classificação. E eliminar características da imagem que não sejam relevantes para o processo de classificação. Ele vai se especializar em certas coisas. Então, alguns filtros vão se especializar em pegar a borda da imagem, outros, regiões mais planas da imagem, e ele vai dividindo e separando. Certas cores que estão presentes, o fundo ou não é o fundo, e assim por diante. Esses feature maps aqui, que foram gerados por cada um dos 4 filtros, então, se eu tenho 4 filtros, a saída são 4 imagens, eu concateno isso. Quando eu tenho 4 matrizes, eu junto, emparelho as 4 matrizes, eu formo um tensor. E por isso o nome da biblioteca é TensorFlow, porque é um fluxo de tensores, então passam tensores pela rede. Então esses 4 filtros, então se eu tenho 64 por 64, o tensor vai ter 64 por 64 por 4. O que eu fiz então? Peguei uma imagem que era 64 por 64 por 3 e transformei em 64 por 64 por 4. Eu aumentei a dimensionalidade. Mas isso não pode durar muito, eu tenho que de alguma maneira reduzir isso em algum momento. Na sequência eu vou usar 5 filtros 3 por 3 por 4. Por que 4? Porque são 4 o número de elementos tensor. Cada um dos filtros 3 por 3 são responsáveis por filtrar uma dessas imagens e gerar um novo feature map. Então, nesse caso, eu vou ter 5 feature maps de 64 por 64, resultando em um tensor 64 por 64 por 5. Então, aumenta a dimensionalidade. Aumenta a dimensionalidade, mas com menos parâmetros, como a gente vai ver. Então, isso aqui. A ideia é que cada um dos filtros se especialize em uma característica específica da imagem. Isso aqui eu utilizei uma licença didática para explicar, não é exatamente assim que funciona, mas é essa a ideia do que ele está querendo capturar. Cada um desses filtros, inicialmente, vai olhar para uma região pequenininha da imagem. E aí, essa região pequenininha da imagem pode ser, por exemplo, um terminador, a parte central, a parte do meio, o cruzamento, já a parte horizontal aqui, etc. Formando uma imagem inteira. Então, a ideia é que cada filtro se especialize em uma região pequenininha do objeto. Na sequência, se eu ofereço uma segunda camada, a ideia é que esses filtros consigam combinar de volta e reconstruir para que essa informação me dê que esse aqui é o número 7, que eu coloquei errado. Devia ser esse aqui. Mas tudo bem, a rede errou, acontece. Então, ela deveria combinar de maneira a dar a resposta correta. Então, na camada convolucional, eu consigo
capturar padrões espaciais que na densa eu não consigo. Quanto que tem de parâmetros numa camada convolucional? Eu vou pular essa parte aqui. Depois vocês passam isso aí e calculam. O número de parâmetros é bem menor. Se eu tenho uma imagem de 32 por 32 e 10 neurônios com filtro 5 por 5, o número de parâmetros cai de 10.250 para 260. Então eu reduzo a quantidade de parâmetros, mantendo uma certa... aumentando a dimensionalidade do problema para tentar resolver de uma maneira mais fácil. Tá, e se eu não tenho dados espaciais como imagens, se eu tenho dados que são temporais, por exemplo, um vídeo, eu tenho uma sequência de frames, cada frame é dado por pode ser bem representado por uma convolução, né, por um operador de convolução, mas ao longo do tempo isso não acontece. Texto, mesma coisa. Texto pode ser, a gente consegue utilizar, por exemplo, uma rede neural convolucional para texto? Dá, poderia. Como? Eu faço uma convolução 1 por 15, por exemplo. O que é esse 1? 1 o texto não tem duas dimensões, só tem uma. Cada letra é uma na frente da outra. É como se fosse um vetor. Então eu crio uma convolução que tem, por exemplo, pega 15 caracteres. Eu poderia projetar uma rede com um operador, em vez de 3 por 3, filtros 1 por 15, 1 por 20, 1 por 50, sei lá quanto que eu quiser que ele pegue. Funciona, né? Tem uns artigos, eles mostram que até funciona, até dá para fazer isso, mas não é o ideal. O ideal é conseguir capturar recorrências dos padrões de texto. Sinais temporais, séries temporais também acontecem da mesma forma. Se eu definir como uma convolução, eu vou capturar coisas muito locais, coisas muito restritas. Se para os meus dados é suficiente capturar informações que estão bem localizadas, beleza, a convolucional vai funcionar. Mas se eu tenho alguma coisa que está ligada a algo um pouco mais para frente, talvez não vai funcionar. Daí entram as unidades recorrentes. A unidade recorrente, ou a camada recorrente, aprende a lembrar ou esquecer uma informação. Então tem a ver com memória, né? Com unidades de memória, lembrar o que aconteceu no passado ou esquecer o que aconteceu. Por exemplo, eu posso verificar que numa sentença, como foi mostrado, the cat's on the table, eu posso esquecer a palavra the, porque ela não é relevante para mim. Eu mantenho dog, que é importante, para relacionar com table, que vem mais para frente. E talvez o on, que é alguma coisa que ligue as duas coisas. Então o que eu vou tentar aprender aqui é um neurônio. Isso aqui é meio esquisito, tá? É meio difícil às vezes de aprender. Não é muito simples, mas tem... em 5 minutos eu consigo explicar a intuição por trás. Imagina o seguinte, eu tenho uma entrada X, passa por uma operação linear, e uma função que é uma tangente hiperbólica. Então, por enquanto, ignorem, se você não sabe o que é, tudo bem. É uma função que vai processar esses dados. E eu jogo isso para um H, que é a saída. Só que o que é legal da rede recorrente? Se eu tivesse só isso aqui, é como se fosse uma rede dentro, uma camada densa. Então, isso aqui é uma camada densa. Eu pego o dado, processo e jogo para frente, jogo ele para frente. O que a rede recorrente ou a camada recorrente faz? Pega esse resultado e joga ele de volta para o próprio neurônio. Então o neurônio recebe o que ele mesmo produziu. Com o tempo, a pesquisa foi desenvolvendo nessa área e eles perceberam que uma só operação não era suficiente para fazer com que eu lembrasse ou esquecesse certas coisas. Então eles criaram a Long Short Term Memory Unit, que inicialmente você olha para isso e fala, o quê? É muita coisa. Tá? Mas vamos por partes. O que a LSTM, a camada LSTM faz? Eu tenho aqui a entrada, e aí essa entrada vem ou de uma camada anterior, ou de um dado de entrada. Ela passa por 4 camadas, como se fossem 4 neurônios. Um neurônio, cada um desses neurônios é responsável por esquecer, lembrar, adicionar, multiplicar com os dados que eu já tinha anteriormente. Se vocês repararem, se a gente pegar só essa entrada aqui, multiplicar com essa tangente aqui, e dar a saída recorrente, então volta aqui. A diferença da LSTM é que ele tem um outro fluxo, que é um fluxo de célula. Enquanto um mantém a informação, o outro esquece a informação. E aí eu vou para a próxima camada.
Cada um desses itens aqui, F, T, C e O, é nada mais do que uma camada densa. Se vocês olharem bem, W vezes um H, T, mais um termo bias. Então isso aqui é uma camada, como se fosse uma camada densa, uma camada densa, uma camada densa, e a combinação dessas camadas. Então, uma rede recorrente nada mais é do que um neurônio de uma camada densa, só que combinado de maneira a esquecer ou lembrar de certas coisas que vêm do passado, basicamente. Então essa é a camada recorrente, essa é uma unidade recorrente, LSTM, com várias partes. A primeira parte é a linha da célula, é aquilo que vai permitir, quando eu multiplico algo, se eu pego um vetor e multiplico pelo outro, eu posso cancelar ou manter certas informações. Então é aqui que ele vai esquecer coisas. Eu posso decidir o que vai ser adicionado de novo e o que vai voltar aqui para cima. Então, dá para eu definir aqui o que vai ser esquecido, o que vai ser adicionado e depois o que vai ser passado para o próximo estado. Então essa é a linha de célula. A porta de entrada é simplesmente uma operação linear, como a gente já viu, que recebe como entrada não só os dados de entrada, mas o que veio do passado. Na sequência, em paralelo, eu tenho uma porta de atualização. Essa porta de atualização é responsável por verificar o que eu vou trazer de novo para aquilo que vem do passado. E tem duas operações que são combinadas posteriormente. E aí então eu combino a porta de entrada com a porta de atualização, uma operação mesmo linear, uma combinação linear das duas, formando o estado da célula. Esse estado da célula depois vai voltar para a rede. Eu tenho ainda uma unidade de saída que vai pegar tudo que veio ali atrás, né, que é o estado anterior mais a entrada, processar e jogar para frente, para a próxima camada da rede. Ela é responsável pela saída da unidade. Então tudo isso aqui, na verdade, toda essa parte inicial, é só aquilo que é responsável por manter ou esquecer coisas que vão para o próprio neurônio. Enquanto que esse aqui é o que vai para a próxima camada. Então, não vai dar tempo de eu entrar em mais detalhes do que isso. A ideia então foi mostrar os 3 tipos de camadas mais comuns do que a gente tem nas redes neurais. A densa, que é a mais importante, é a primeira que você tem que entender, aprender, por isso que eu dei mais detalhe. A convolucional, que é utilizada para dados espaciais. E a recorrente, que nada mais é do que uma camada, que pode ser uma camada densa, por exemplo, nesse caso, que recebe de volta a informação que ela mesma produz, tentando esquecer ou manter certos padrões em sequências. O que é importante de eu olhar quando eu vou trabalhar com redes neurais? Os exemplos de treinamento que eu tenho são suficientes para uma determinada arquitetura, por CNN aqui, mas a arquitetura de Deep Learning em geral. Existe um número mínimo de exemplos que eu preciso para garantir a convergência dentro de um certo threshold de erro. Qual é a capacidade de generalizar dessa rede, dado uma probabilidade de erro? Esses são os 3 itens que vocês têm que prestar atenção quando vocês... Porque implementar essas redes não é tão difícil, mas observar isso aqui é um pouco mais complicado e exige um pouquinho mais de estudo em cima disso aí. Quem que olhou para isso? Várias pessoas. Tem aqui o Gary Marcus, da New York University. Isso aqui são coisas bem recentes que criticam os modelos de Deep Learning. Eu vou deixar isso aqui, depois vocês podem dar uma olhada no artigo dele. Ele fala que sistemas que se baseiam em Deep Learning frequentemente têm que generalizar além dos dados específicos que foram treinados. E a capacidade de ter provas formais disso é meio complicado, ainda não tem muitas provas formais de que isso funciona. Um exemplo bem representativo disso é que, por exemplo, se você pegar uma imagem de uma coruja, uma rede que foi treinada para classificar animais, cuja rede classifica essa imagem como coruja com 75%, 73% de confiança, e adicionar essa imagem 5% do gradiente de uma imagem de um guepardo, a rede passa a achar que essa imagem nova, que tem 5% só de features do gradiente de guepardo, é um guepardo com 99% de confiança. Então tem coisas que a rede está aprendendo que a gente não consegue enxergar. Um trabalho também de 2017
mostrou que é possível treinar uma rede neural com os rótulos embaralhados. E ela converge com um erro de treinamento próximo de 1%. Isso é meio estranho. Se você embaralha os rótulos, quer dizer que você não tem mais nenhuma coerência entre os dados de entrada das categorias e deveria produzir um erro aleatório. Mas não, a rede converge. Ou seja, ela está tentando memorizar cada um dos exemplos de treinamento. Cada um deles. E esse é um perigo, isso pode acontecer. Esse é um trabalho do meu grupo de pesquisa, mostra que de fato isso acontece para imagens. E aí, para a gente ter uma noção de como isso é perigoso, com 60 milhões de parâmetros, é isso mesmo que pode acontecer. A AlexNet é um exemplo disso. A primeira rede, que foi mais famosa, a CNN mais famosa, ela tinha 60 milhões de parâmetros. A VGG, 138 milhões de parâmetros com 16 camadas. E aí vocês imaginam, a gente poderia fazer as contas aqui, mas vou pular isso, com 22 camadas da Inception V1, ou com 34 a 1000 camadas da rede residual. É muita camada, é muito parâmetro para aprender. E aí tem uma relação teórica com a teoria do aprendizado estatístico, que diz que quando eu tenho um viés forte, ou seja, quando o número de funções que eu tenho é restrita, eu tenho um erro de estimação menor. E quando o viés é fraco, ou seja, eu tenho um número de possibilidades muito grande, eu ganho no erro de aproximação, mas eu perco no erro de estimação. E aí o que eu tenho que tentar encontrar é uma boa relação entre essas duas coisas. Um viés muito forte seria uma única função, e às vezes ela é insuficiente. Um viés muito aberto, né? Um viés muito fraco, né? Que deixa muitas funções, como uma rede com 138 milhões de parâmetros, pode gerar um erro de estimação que impeça que eu chegue no resultado que eu quero. Tinha mais algumas coisas para falar? Tem 2 minutos para falar? Menos 3. Menos 3. Conclusões. Eu tenho saídas para isso? Tem. Dá para a gente fazer extração de características, aprendizado de representações, fine tuning. Tudo isso são saídas para esses problemas. Mas Deep Learning não é uma panaceia, não dá para resolver tudo com Deep Learning. Tem várias preocupações importantes sobre a generalização disso. E é preciso estudos mais aprofundados para avaliar se esses modelos realmente aprendem sob quais condições. O que eu indico para vocês, se vocês querem aprender mais, tem um livro muito bom, lançado em 2018, publicado pela Springer, tem por aí, vocês podem encontrar em vários lugares, na Amazon inclusive. Fiquei muito feliz quando eu busquei meu nome na Amazon e me apareceu como autor. E também, se vocês não querem ir no livro, o livro ele é sobre machine learning mesmo, então ele vai mostrar, mas tem um pouquinho ali falando sobre, tem bastante coisa sobre redes neurais, não necessariamente sobre deep learning, mas muito sobre redes neurais, sobre SVM, que é um algoritmo bastante interessante com relação ao viés que ele possui, e tem alguns capítulos bem legais que mostram com dados, tem código, todas as coisas estão codificadas, então a gente demorou bastante para escrever, mas valeu a pena. Se vocês quiserem, eu posso passar um capítulo, se que mandar um e-mail, eu passo um capítulo para vocês darem uma olhada. Tem também um capítulo de livro que eu escrevi junto com um aluno de doutorado, como funciona o Deep Learning, é de 2017, mas ele tem informação bem detalhada sobre o que eu apresentei nessa palestra. Um artigo de survey sobre Deep Learning para visão computacional, e esse maravilhoso GitHub aqui, que tem um monte de código de tudo que eu vi, de tudo que eu mostrei, que vocês viram aqui durante essa palestra, e mais coisas que vão muito além. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu jogo todos os materiais dentro desse repositório aqui. E é isso. Muito obrigado. Vou abrir para algumas perguntinhas, mas a gente tem pouco tempo, tá, pessoal? Peço desculpa, pessoal. Então sejam rápidos para levantar a mão, porque vai ser limitado. Pergunta e depois você passa. Muito obrigado pela palestra, uma sensacional. E tem uma dúvida específica que era um daqueles aspectos que você falou para prestar atenção. O pessoal fala, né, que se for usar Deep Learning para poucos dados, vai dar overfitting inevitavelmente.
E aí a pergunta é, quantos dados que já acaba sendo necessário o suficiente para evitar esse overfitting e ter uma boa generalização? Já procurei e não achei, então estou buscando conhecimento. Isso é uma questão em aberto ainda, né? Não existe ainda uma forma de dizer isso de maneira objetiva. Uma das maneiras de você tentar estimar o número de exemplos necessários para uma dada arquitetura é olhar para o que a gente chama de coeficiente de Schattering. Esse coeficiente de Schattering ele vem da teoria do aprendizado estatístico, que é o número de partições que o algoritmo está fazendo naquele espaço. Olhando para isso, dá para tentar achar um limite superior para os dados. A gente estudou um pouco essas redes neurais com base nesse coeficiente de Schattering. Os números são bem grandes. Em geral, por exemplo, para uma rede como a VGG, por exemplo, ela necessitaria, por exemplo, de 5 milhões, ao menos 5 milhões de imagens, por exemplo. O Imaginet tem 1.400.000. Então, esse é um limite superior. Então, talvez esse limite não seja tão justo, poderia ser menos imagens. Mas dá para entender que faz sentido, porque, em geral, os algoritmos que vão muito bem, eles pegam essas 1.400 imagens e ainda fazem data augmentation em cima disso. Eles pegam essas imagens e produzem um conjunto maior do que é o conjunto original, e aí eles alcançam as características, a acurácia necessária. O problema é que não necessariamente isso evita overfitting. Então, se eu tenho um modelo um viés muito fraco, eu ainda posso ter overfitting mesmo que eu tenha muitas imagens. A prova disso é aquele trabalho que eu mostrei que embaralha os rótulos. Então, como lidar com isso? O que eu geralmente tenho feito, o que eu tenho feito no meu grupo de pesquisa e recomendado, é que você utilize redes neurais que foram treinadas em bases de dados bem grandes e utilize essas redes como forma de extrair características para treinar modelos com viés menor. Então, muito comum que é feito, você pega uma rede treinada na Imaginet para imagens, por exemplo, passa a sua base de dados que você não tem o suficiente, você tem lá 1.000 imagens, 2.000 imagens, você não vai conseguir treinar. Extrai a penúltima camada, ele estava aqui no slide, né? Extrai, ao invés de você extrair a predição das 1.000 classes da Imaginet, você extrai alguma camada anterior. Isso aqui são features que foram extraídas da imagem. E aí você usa isso para treinar, por exemplo, uma SVM. E aí você tem uma garantia de aprendizado maior. Então é mais ou menos por aí que a literatura tem mostrado. Mas dá muita conversa. Obrigado. Obrigado. Tem mais Boa noite, eu tenho 3 perguntas. A primeira é se você sempre inicializa os seus pesos na CNN cinza mesmo, random, ou se às vezes você coloca um outro espectro, uma mistura, sei lá o que. A segunda pergunta é se você conhece um database de texturas e texturas biológicas e de obras de arte de alta resolução. A terceira pergunta é se você conhece alguma arquitetura ou pesquisa voltada a autoencoder de segmentação semântica. Sobre a inicialização, existem vários estudos, principalmente em 2012, 13, 14, quando foi o boom das redes neurais. O pessoal fez vários estudos empíricos e chegaram à conclusão que para inicializar os pesos de filtros de camadas convolucionais e camadas densas, né, os neurônios em camadas densas, distribuição normal entre menos 1 e 1. Então, média 0, desvio padrão 1, e é isso. Então, média 0, variância 1, e é isso aí. Aí inicializa tudo. Os termos bias, alguns trabalhos recomendam inicializar tudo com 1, outros sortear aleatoriamente. E aí não tem um consenso sobre isso. O que eu faço é sortear primeiro, se não dá certo, eu jogo tudo e vejo o que acontece. Então, isso sobre inicialização. Sobre as bases de dados, existem bases de dados estão aparecendo bases de dados muito boas recentemente, para vários domínios diferentes. Para obras de arte é mais limitado. Existe uma base de dados da Adobe, que na verdade ela não é só de obras de arte, ela tem domínios distintos, de, por exemplo, aquarela, acho que grafite, pintura a óleo, então são domínios diferentes de arte. Só que não é uma base de dados tão grande assim, a que está disponível aberta. Tem também uma base de dados um pouco mais antiga, de poucas obras de arte, uma quantidade chama Charlotte. Só que é uma quantidade menor, talvez você tenha que fazer alguma coisa em cima disso. E base de dados biomédicas, você perguntou isso?
Texturas biológicas. Texturas biológicas. Eu não conheço, assim, eu penso que eu não conheço. Tem base de dados de diversos tipos, por exemplo, de câncer de pele, de lesões de pele, né, por exemplo, câncer de pele, tem base de dados gigantes para isso, mas assim, de nível microscópico, molecular, ou de célula mesmo, a princípio eu não conheço, mas a gente pode depois trocar uns e-mails e eu posso dar uma olhada, beleza? E a última pergunta era sobre... autoencoders. Bom, os autoencoders, eles são uma rede diferente, é como se fosse uma CNN, né, uma rede neural, que a rede neural ela vai reduzindo a dimensionalidade, né? Então eu vou diminuindo, eu tenho uma dimensionalidade alta aqui e depois ela vai reduzindo. Aí é como se eu colocasse em espelho, isso para quem não sabe, eu coloco em espelho e volto de volta, reconstruo de volta o que eu tive na entrada. Para que ela é útil? Como ela aprende a comprimir e depois reconstruir aquilo, como efeito colateral ela aprende bons espaços de representação. Comumente as redes de segmentação, as redes que processam a imagem, elas têm esse formato, encoding e decoding, porque a entrada é uma imagem e a saída é uma imagem. Sim, eu conheço várias desse tipo, uma das mais famosas é a UNet. Ela tem esse formato de codificação e decodificação, ela utiliza como base pares, imagem e segmentação semântica, e ela tenta fazer justamente isso, reconstruir ao invés de reconstruir a imagem como ela é de entrada, reconstruir a segmentação dela. UNet é o nome da arquitetura. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas, uma relacionada à pergunta que foi feita antes e uma diferente. A primeira é, supondo que você tem duas redes e inicializou de forma diferente, porém você usa a mesma função cross-entropia para minimizar. A pergunta fica o resultado dos dois vai dar diferente se você deixar por muito tempo simulando? E a segunda pergunta é, qual é o seu critério para definir quantas camadas tem que ter na sua rede e qual é a função de ativação que tem que ter? Vou dar aqui. Acho que respondendo as perguntas na prática. Como a inicialização é aleatória, cada vez que você executa, ele vai dar um resultado diferente. Os feature maps vão ser diferentes, as ativações vão ser todas diferentes. A tendência é que se você deixar ela executar por épocas suficientes, ela vai convergir para o mesmo resultado para a tarefa que você otimizou. Então, se é uma rede de classificação, ela tende a convergir para resultados similares de classificação. Se é uma rede de segmentação, ela tende a convergir para resultados similares de segmentação. Porém, o que tem no meio pode estar totalmente diferente. E esse é um problema de redes neurais, que talvez você usar direto a rede neural não é recomendado, porque ela tem uma baixa interpretabilidade. É difícil interpretar o que está acontecendo ali no meio. Dá para entender o que está acontecendo, eu tentei explicar um pouco do que está acontecendo por trás, mas interpretar por que o neurônio ativou e o outro não, você não consegue. Por isso que geralmente baselines um pouco mais pé no chão e feitos, produzidos na mão mesmo, como conjunto de features, bag of features, é mais adequado, para você entender o que está acontecendo. Depois você parte para esse tipo de coisa, que aí essa é uma área de pesquisa inteira, tem gente que só pesquisa interpretação de redes neurais. Então essa foi a primeira pergunta, a segunda repete para mim. Como você escolhe quantas camadas tem? Número de camadas. A resposta fácil too long didn't breathe, né? TLDR, não tem uma forma fácil, é empírico mesmo. O pessoal vai montando isso. Essa é a resposta rápida. Mas não é só isso, tem muitas coisas por trás. Bom, se você enxergar a rede como uma sequência de representações, faz sentido se a quantidade de camadas ser relativa à quantidade de representações de mais baixo nível para mais alto nível que você quer. No começo da rede, você vai ter representações intermediárias que estão muito próximas do seu dado de entrada. Então, no caso da imagem, você tem uma imagem de entrada, a próxima camada provavelmente tem feature maps, que são texturas, bordas, regiões de cor. Quanto mais você chega na camada de saída, mais próximo da classe você está. Então, mais semântica você tem.
Então, quanto maior for a distância entre seus dados e a semântica, mais camadas você vai precisar. Então, intuitivamente, tem um pouco tem dentro dá para ver esse aspecto. Então, aqui eu mostrei, né? Eu rodei 2 vezes por 10 épocas, que é bastante até, nessa base de dados. Uma vez deu 55%, a outra deu 58% de acurácia. Então, ele vai variar. Tá? A gente teria que rodar mais vezes. Você vê trabalhos aí com redes que foram criadas só para bater benchmark mesmo, para ir de 89.5 para 90.3, eles rodam por 1.800 épocas, certo? Ou seja, você está aprendendo mesmo com generalização? Não está, está melhorando o estado de acurácia. Então, se a gente deixar que rodar por 200 épocas, beleza, certo? Isso não significa tanta coisa em termos do aprendizado, talvez só um número ali que você adiciona. Obrigado pela apresentação de tudo. Existe na literatura, mesmo nos trabalhos de Wagening, ou na literatura em geral também, alguma forma que indique que é possível modelar uma função de transformação de espaço que me leve para um espaço no qual o meu modelo vai melhor ser, uma melhor performance? Existe uma forma de desenvolver um kernel, por exemplo, que eu sei que vai me levar para um espaço no qual o meu modelo vai atuar melhor? É possível isso teoricamente? Essa é uma outra interpretação do que a rede neural faz. Né? Então, na prática, ela tenta encontrar como se fossem kernels, poderia dizer isso, kernels em múltiplas camadas, que eu estou tentando projetar esses dados em espaços diferentes para facilitar a classificação. É brute force, né? Exato. Não é brute force, né? Ele é guiado por uma função de custo. Então, ele está encontrando kernels guiado pela função de classificação e por um algoritmo de otimização, que é estocástico. Então, tem vários problemas aí, mas tudo bem. Essa é a ideia. Um método um pouco mais garantido não existe existe desde que você conheça os seus dados. Então, se você souber muito bem como funcionam os seus dados, você sabe que ele tem certa característica, você pode tentar utilizar métodos já consolidados na literatura para processar esses dados. Um desses métodos, exemplo bem comum, é o PCA. Então, o PCA ele realiza uma transformação no espaço de maneira a orientar os eixos mais representativos em ordem. E aí, da ordem primeiro lá, ele vai estar o mais representativo, o segundo o mais representativo. Então, é uma forma de você tentar projetar o espaço, num espaço de menor dimensionalidade para processar os seus dados melhor. Vários métodos de CNN utilizam pré-processamento utilizando PCA no RGB, por exemplo. Então, existe sim. Pode funcionar. É uma coisa que pode funcionar. Ou projetar kernels específicos para a sua aplicação. Mas é uma pergunta difícil essa. Você precisa conhecer seus dados para poder projetar isso. Automático, mas difícil.